eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo que foi notícias no mundo do vinho nessa semana que passou. Este vídeo é uma homenagem a Carlos Cabral, um amigo querido que nos deixou na semana passada. Mais do que amigo, Cabral é um exemplo para todos que gostam de vinho, seja pelo seu trabalho para democratizar o consumo de brancos e tintos aqui no Brasil, mas também na divulgação da história e da cultura do vinho, através de seus livros, e na paixão pelo vinho do Porto. Cabral, obrigada por tanto. Eu começo, ainda de Portugal, contando do lançamento da safra 2017 do tinto Adelaide. O Adelaide é o vinho premium da Quinta do Valado, e o Valado é uma das vinícolas dos herdeiros da dona Antônia Adelaide Ferreira, a dona Ferreirinha, e por isso que ele tem esse nome de Adelaide. É um vinho tranquilo, ou seja, é um vinho tinto, não fortificado, que nasce de uvas de um vinhedo único, que hoje pertence ao Valado. Eu gostei bastante desse vinho. É um vinho que, quando a gente pega os grandes tintos do Douro, ele já chega ao mercado com 8 anos de garrafa. Lembrando, a gente está em 2025, esse vinho é da safra de 2017. E ele caminha muito mais, mesmo tendo a potência, essas notas frutadas todas dos vinhos tintos do Douro, ele vai muito para essa linha de mais elegante. E ele tem a questão dos produtores, e aí o Valado não é o único produtor, entre os produtores ali do Douro, que estão optando por fazer com que o seu vinho premium chegue ao mercado já mais pronto para consumir. Eu acho que o vinho ainda não está pronto, obviamente que ele dá um prazer de consumo, mas se você deixar ele mais tempo na garrafa, é um vinho que ainda vai crescer e vai ganhar complexidade. Além da oportunidade de estar na cidade do Porto, no dia do seu lançamento, eu gostei mais ainda porque o lançamento do Adelaide ele foi acompanhado de uma prova com 5 vinhos do Porto, todos elaborados pelo Valado, e todos na categoria de vinhos com mais idade. Explico melhor. O vinho do Porto é um vinho fortificado, portanto, mais alcoólico e com maior teor de açúcar. O seu consumo nesse nosso mundo moderno, ele vem caindo. E aí os produtores precisam meio diversificar, encontrar nichos para o vinho do Porto. Uma coisa que acontece bastante e é relativamente recente é o tal do Portônica, que é um drink, um coquetel com o vinho do Porto branco, e agora, nesses tempos de metanol, tem tido mais sucesso. Mas não serão só os drinks com vinho do Porto que vão resolver essa redução de consumo. Um outro nicho que os produtores perceberam são esses vinhos categorizados como very, 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 very old Portos. E aqui, na prova do Valado, eu provei Porto, agora na categoria 50 anos e na categoria 80 anos, que são categorias relativamente recentes para os vinhos do Porto de idade. Se já não fosse interessante provar um Porto 50 anos e um Porto 80 anos, que são categorias relativamente recentes, eu tive a oportunidade de provar um Porto Branco colheita 1940 e um Porto Tawny colheita 1934. E também um Very Very Old Porto, elaborado com uvas de pelo menos 100 anos atrás. É um nicho muito específico, não são vinhos baratos, mas eles mostram toda a complexidade, todo o encanto que o vinho do Porto pode ganhar. E eu comentei sobre esses vinhos de muita idade na Rádio CBN. Ainda na cidade do Porto, eu consegui um tempinho para conversar com o Cristiano Vanzeler. O Cristiano, ele também é um personagem do início dos Douro Boys, desse movimento de fazer vinhos não fortificados e de divulgar os vinhos não fortificados do Douro. Hoje em dia ele não pertence mais ao Douro Boys, ele vendeu a sua vinícola, mas o Cristiano manteve a marca e os vinhos da família, que é a Vanzeler & Co. E a boa notícia é que esses vinhos vão voltar para o Brasil, devem chegar no final do ano, começo do ano que vem, agora pela Cellar. Eu gosto muito do estilo de trabalhar do Cristiano e eu desejo uma super sorte dele nessa nova aterrissagem no mercado brasileiro. E como eu saio de Portugal, mas acho que Portugal não sai de mim, na sexta-feira eu terminei a semana ainda com café da manhã com a Filipa Pato. A Filipa não é Douro agora, é bairrada,
Ela é filha do Luiz Pato, que é um gênio ali na região da Bairrada. Ele é conhecido como o cara que conseguiu domar a baga. E a Filipa faz um trabalho de muita personalidade, diferente do trabalho do pai, mas também de muita qualidade, na qual ela é um grande nome dos vinhos biodinâmicos da Bairrada. Eu gosto muito do trabalho da Filipa e gosto muito que ela está sendo reconhecida com vinhos que a gente pode falar vinhos de terroir, vinhos de muita tipicidade, e ela passou aqui no Brasil para divulgar os seus vinhos. Agora, para vocês não acharem que eu só falo de Portugal, eu conto para vocês que o tema da Levan Filosofia dessa semana foi sobre Itália. E a Itália é um país que vem me chamando a atenção, e esse mês eu vou comentar muito mais de Itália aqui com vocês. Por quê? A Itália, logo quando abriram as importações, na década de 90, final da década de 90, início dos anos 2000, a Itália foi líder entre os vinhos que o Brasil mais importava. Ela acabou perdendo essa liderança para o Chile. Desde 2003, o Chile ocupa o primeiro lugar ano após ano no ranking dos vinhos que o Brasil mais importa, e a Itália foi perdendo participação. Hoje a Itália ocupa o 5º lugar no ranking de origem de importação de vinhos, mas tem apenas 8% do mercado. Isso é pouco para a importância da Itália no mundo. A Itália não é apenas um grande produtor, mas também um grande exportador de vinho. Só que a Itália exporta muito para os Estados Unidos. E com toda essa ação do Trump de aumentar alíquotas do vinho europeu para o mercado norte-americano, não só do vinho europeu, mas aqui a gente fala de vinho, a Itália percebeu que ela realmente precisa diversificar o destino para os seus vinhos. E ela está focando muito forte no Brasil. A gente vê uma série de ações. Essa semana, por exemplo, eu participei de uma prova vertical de um Brunello que eu não conhecia, que é o La Fiorita, e gostei bastante, não apenas do vinho, mas também da sua produtora, da história do vinho. Essa semana que entra tem outras degustações de vinhos italianos e também junta os eventos que a Itália já faz no Brasil, como no final de novembro tem Gambero Rosso, recentemente teve aquele I Love Italian Wines, e todos esses eventos o que a gente percebe assim, é um crescimento no número de vinícolas italianas interessadas em vender no Brasil. Tanto vinícolas procurando importadores, como vinícolas ampliando a sua linha de vinhos aqui no Brasil. O Brasil é visto como um mercado potencial para a Itália, e é isso que eu trago no texto da Levan Filosofia, que subiu ontem, sábado, lá no Paladar. Eu termino esse vídeo contando da degustação que comemorou os 13 anos da importadora Vanskeller aqui no Brasil. A Vanskeller é uma importadora pequena, focada apenas em vinhos alemães, e fez um trabalho muito importante para mostrar que o vinho alemão não é apenas esse vinho que era engarrafado naquelas garrafas azuis de qualidade muito baixa. O vinho alemão, muito pelo contrário, ele tem muita qualidade, e é esse o trabalho que a Vanskeller vem feito ao longo desses 13 anos. Não apenas essa importadora, mas é uma das importadoras que trabalha muito nessa tecla e que soube trazer aqui para o Brasil não apenas a Riesling, que é a grande uva alemã e que a gente adora, mas também toda a diversidade dos vinhos alemães em uvas e em regiões vinícolas diferentes. Parabéns pelos 13 anos e que venham mais 13 vezes 13 vezes 13. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse resumo das notícias da semana. E já que a toada é Portugal, eu queria finalizar mostrando um livro que eu ganhei da Maria João de Almeida, que é esse aqui, que é lindo, a começar pela capa, que remete às barricas de carvalho e tudo mais, e que ali traz 100 grandes vinhos de Portugal. É muito legal pensar que Portugal já tem 100 vinhos, grandes vinhos, que a Maria João conta essa história como ninguém. Obrigada pelo presente, Maria João, e para todos vocês, boa semana.